Muito bem, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazerzaço imenso estar aqui com vocês em mais uma aula do BT, hoje uma aula de história aqui com o Alanzinho e eu vos trago a palavra da República. Sim, hoje eu faço com vocês um encontro aqui sobre República Oligárquica. Claro que não toda, isso tem que ser dividido em várias aulas, né? Porque é um tema bastante denso, né? Mas, claro, uma primeira parte, uma parte muito importante dessa importantíssima fase da história política do nosso país. Lembra que a República Oligárquica, ela vai desde 1894 até ali 1930, quando começaria a Era Vargas, né? Trabalhadores do Brasil, né? Muito bem. Então, hoje vos trago aqui a primeira parte da República Oligárquica, parte 1. Muito bem. E eu começo aqui conceituando, né? O que foi República Oligárquica? Olha que interessante. Se trata de um período, então, compreendido entre o fim da República da Espada, que termina em 1894, quando Floriano termina o poder, né, até o começo da Era Vargas, quando Vargas chega ao poder em 1930, né? Muito bem, nesse período, pessoal, havia um grande domínio das oligarquias estaduais, ou seja, famílias de grande poder político nos estados brasileiros e que dominavam toda a cena política, a cena econômica dos estados da federação. Ou seja, era uma república que tinha donos, né? Os donos do poder, os donos do Brasil, tá certo? E dentro disso aqui, a hegemonia das oligarquias estava sobretudo em São Paulo e Minas Gerais, razão pela qual esta república oligárquica, oligos quer dizer pouco, arquia quer dizer pouco, governo, né? Então poucos governavam esses oligarcas, né? Era também chamada de República do Café, portanto São Paulo, que era o maior estado cafeicultor, com leite, com Minas Gerais, que era o estado maior produtor de leite nesse país. E olha esta imagem que indicativa. Já apareceu, aliás, em algumas questões, né? O que eu tenho? A cadeira da presidência da República e aqui os estados, ó. Tá aqui Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Amazonas, todo mundo tentando chegar no poder, que tá tipo com um pau de sebo, tá vendo? Ó, tipo um sebo escorrendo, e eles não conseguem chegar. E lá em cima, reinando absolutos, quem está? São Paulo, café e leite, Minas Gerais. Ou seja, era o domínio dessas oligarquias. Esta república do café com leite, tá? Ou república oligárquica, ela acontecia da seguinte forma. Não é que o presidente tinha que ser paulista ou tinha que ser mineiro, não é isso, tá? Não é isso. É que ou ele tinha de ser filiado ao Partido Republicano Paulista ou tinha de ser filiado ao Partido Republicano Mineiro. Aonde ele nasceu, tanto faz. A questão era o domicílio eleitoral, ou seja, ele está por Minas ou está por São Paulo. Aí sim é a República do Café com Leite. Então, ora o presidente era de Minas, no outro momento era de São Paulo. Ora era de Minas, ora era de São Paulo. Era um revezamento no poder que na realidade nem soava como revezamento, porque eram os mesmos, era só oligarquia. Ou era Minas ou era São Paulo, ou era Minas ou São Paulo. Os outros estados até tentavam chegar, mas não conseguiam, de fato, sem o apoio de mineiros e paulistas, tá bom? Dentro disso, algumas características bastante fortes aí, né, do período dessa república do café com leite, ou república oligárquica, é a questão do coronelismo, do clientelismo, do compadrio, do curral eleitoral e do voto de cabresto. Vamos para as partes? Olha só. Coronelismo, os coronéis. Quem eram os coronéis? Eram chefes políticos locais que literalmente mandavam na política local, usando tanto do seu poder econômico quanto também até mesmo da violência física, tá? O coronelismo, pessoal, tem suas raízes ainda no período regencial lá no Império. Porque lá no período regencial, ok, foi criada a Guarda Nacional. E quando foi criada a Guarda Nacional pelo regente Feijó, Padre Diogo Feijó, ela não era regente, ela era ministro da Justiça na época, né? Padre Diogo Feijó. Quando Feijó criou a Guarda Nacional lá no período regencial, o que ele fez? Ele nomeou os grandes cafeicultores, os grandes fazendeiros, coronéis. Quer dizer, deu um título militar pro cara, você é um coronel. E aí os soldados desse coronel, quem que eram? Seus jagunços, seus capangas. Então veja que o coronel, não é que ele era um coronel de fato, né, ligado, portanto, às Forças Armadas, mas era alguém que tinha um poder político muito forte e que podia até mesmo usar de violência, do expediente da violência. Só que isso foi criado lá no período regencial.
mas é na República que o coronel dá origem a um sistema político que é o coronelismo. Aliás, uma característica política da República que era o coronelismo, né? Esse chefe político local, tá bom? Outro é o clientelismo. Aliás, uma coisa, infelizmente, ainda muito presente no Brasil, né? O que é o clientelismo? É o famoso eu te ajudo se você me ajudar. É aquela troca de favores entre políticos ou entre empresários e políticos, por exemplo, que depõem contra qualquer coisa minimamente republicana. É aquela troca de favores políticos bastante comum naquele padrão do homem cordial, daquela cordialidade, daquela confusão entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Aquele momento onde o público se confunde com o privado, ok? Então é um tipo de deturpação da República. Mas o compadrio é aquela relação onde um coronel, por exemplo, poderia apadrinhar, padrinho, compadrio, poderia apadrinhar alguém politicamente. Então ele apadrinhava alguém politicamente e quando essa pessoa conseguia chegar ao poder, virava um prefeito, um governador ou o que seja, uma vez no poder, obviamente, este mandatário passaria a ajudar o seu padrinho, no caso, o coronel. Tudo que o coronel quisesse, ele faria, tá? Mas, curral eleitoral e voto de cabresto. Pessoal, muitas vezes as eleições no momento, e aí que está interessante, nesse momento não existia justiça eleitoral. Aliás, uma das maiores conquistas do Brasil é a formação desse órgão chamado Justiça Eleitoral. Aqui não existia. Aqui as eleições eram organizadas diretamente pelos coronéis, que não raro reuniam todos os eleitores, lembrando que aqui o voto era aberto e descoberto, todo mundo via em quem você estava votando, reunia todos os eleitores e ficava lá, vota aí. Mas vai votar em quem? Em quem o coronel mandar. Então, literalmente, você reunia todo aquele gado, né, como se fosse um gado, né, eleitoral, e fazia todo aquele povo transformado em gado, como votar em quem o coronel quisesse, ok? E aí, isso ganhou o apelido de curral, porque no curral não fica o gado, não fica o cavalo, não fica os animais, né, o burro e por aí vai. Então, ó, aqui está o coronel e aqui está o eleitor, ó, o Zé Burro, né, que vai votar em quem o coronel quiser, porque é um voto de cabresto, tá vendo aqui, ó, de cabresto, dentro dessa lógica do curral eleitoral. Fora que nós chamamos também um período aqui de mandonismo, né? Tem uma característica que é o mandonismo, onde o mandonismo é justamente o poder muito grande desses grandes cafeicultores, desses grandes fazendeiros, grandes proprietários na política dos estados, tá ok? Então, quer dizer, literalmente percebamos, a República do Café com Leite, ela tinha, no mínimo, algumas feridas morais bem complicadas, tá? Agora, temos também, dentro desse contexto, questões no mínimo curiosas, engraçadas e ao mesmo tempo trágicas, né? Como as chamadas eleições de bico de pena e os fósforos. O que são as eleições de bico de pena? É que lembra que eu falei que os coronéis é que organizavam as eleições, né? Eles organizavam as eleições. Então, como eles organizavam, tinham tudo na mão deles, eles fraudavam aquilo como quisessem. Os resultados eram publicados, por exemplo, bico de pena, vou assinar, né? A pena, a caneta, né? Eu vou assinar e dizer que, ó, teve tantos votos para fulano e tantos votos para Beltrano. Então, na prática, dane-se o que aconteceu nas urnas. O importante é o que acontecia e o que era registrado pela pena do coronel na hora de entregar os resultados das eleições. Outra coisa são os fósforos, né? Sério, isso é ótimo. Pessoal, como é que você acende um fósforo? Você risca, não é isso? Porque era aquela situação onde um eleitor votava 10, 20, 30 vezes. Quer dizer, o cara ia de sessão eleitoral a sessão eleitoral votando. Lembra, o voto não era, ele não tinha qualquer segurança, o voto era totalmente no papel. Era um voto no papel. E papel você pode perder, você pode somar mais um, você pode deslocar ali. Então, literalmente, um eleitor conseguia votar várias vezes. Além disso, eleitor morto votava. Sim, mortos votavam, né? Porque era totalmente fraudado. Agora, esse eleitor que saía, ó, riscando cédulas e votava 10 vezes no mesmo candidato, é o fósforo. Quer dizer, gente, olha o nosso país, olha a nossa história, que coisa louca. Eleições dos fósforos, né? Que eram esses eleitores que saíam riscando um monte de cédulas dentro daquilo que o coronel quisesse, tá bom? Só que aí chegamos à República e à degola. Calma, 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 não é degola no sentido, ó, prático, né? Não é essa degola, ninguém está sendo morto a priori aqui, tá? O que é a degola? Olha só, significa o seguinte, caso um candidato de oposição ao sistema oligárquico fosse eleito, ele seria submetido à Câmara Verificadora de Poderes. O que é essa Câmara Verificadora de Poderes? Era um órgão criado na República para validar um resultado eleitoral ou mesmo uma candidatura eleitoral. Então, sim, muitas vezes podia ser que um opositor político chegasse às eleições, conseguisse vencer uma eleição.
Só que na hora que fosse colocar o resultado, os partidos do sistema do café com leite, o partido das oligarquias, quase sempre acusava o vencedor de fraude. E aí, adivinha, a candidatura vinha para onde? Na Câmara Verificadora de Poderes, que era totalmente dominada por paulistas e por mineiros. Ou seja, se chegasse um gaúcho aqui, esses dois que dominavam a Câmara iriam dizer, houve fraude sim, e daí já era. Mesmo que não houvesse fraude nenhuma, ok? Eles inventavam uma fraude se fosse necessário. A questão é não deixar passar ninguém que não participasse efetivamente dessa tal de política do café com leite. Era isso que faria a Câmara Verificadora de Poderes. Então, ó, a degola, claro, se tratava da cassação da candidatura, acusada, então, de fraude. E não de degolar, de fato, o candidato. Mas era mais uma das bizarrices, e não eram poucas, percebam, da República do Café com Leite ou República Oligárquica. Aí então chegamos ao primeiro presidente civil brasileiro, o senhor Prudente de Moraes, este homenzinho aqui. Ele assume logo depois que Floriano Peixoto termina o seu conturbado mandato, né, em 1894. Vai governar até 1898. Nós entendemos que foi Prudente de Moraes que garantiu, então, a formação desse sistema de oligarquias. É durante o seu governo, por exemplo, que as oligarquias estaduais se consolidam. Porque agora terminou a espada, a vida civil está mais ou menos organizada, então os mandatários locais, os coronéis, já estão assentados, aquelas famílias poderosas de cada estado já estão assentadas, então agora está tudo aqui organizado em torno, por exemplo, daqueles grandes proprietários, pouco importa se é café, leite, o que seja, mas esses grandes proprietários latifundiários agora comandam, né, a política brasileira. E é no governo do senhor Prudente de Moraes que também ocorreu uma das mais sérias guerras civis, uma revolta, aliás, dentro da história do Brasil, a grande Guerra de Canudos, entre 1896 até 1897, uma das feridas morais da história brasileira, né? E qual que é a história envolvendo aqui a Guerra de Canudos? Bom, essa Guerra de Canudos, pessoal, ela envolve uma série de fatores anteriores. Por quê? Pessoal, desde muito tempo no nosso país tem um grande problema fundiário. Muitas pessoas não têm terra nenhuma e umas têm muita terra. E isso sempre causou tensões no campo, por exemplo. Só que isso era muito grave em regiões mais remotas. Então, por exemplo, no Nordeste do Brasil, sobretudo na região do Sertão, parte mais interiorana do Nordeste, né, aquilo ali era espaço de domínio de grandes coronéis, né, grandes latifundiários, que não raro iam grilando terras, né, iam tomando terras que originalmente não eram deles. E quando grilavam, quase sempre encontravam quem? Um poceiro no meio do caminho, uma família pobre que morava ali. E claro, esses coronéis tinham seus jagunços, seus capangas, que expulsavam com a custa de muita violência esses pobres proprietários que estavam naquela região. Então tinha muita gente ali sem esperança em nada, desesperada e por aí vai. E nesse contexto começa a surgir, por exemplo, uma questão que é o tal do messianismo, onde tem um tipo de messias, no caso aqui o beato ou o monge Antônio Conselheiro. Então, junto ao rio Vaza Barris, no estado da Bahia, ocorre então a formação de uma cidadela, de um arraial, o Arraial de Canudos. E esse Canudos vai reunir milhares de pessoas despossuídas, completamente descrentes na República, que viam na República algo perverso, algo malvado, algo que lhes tirou suas poucas terras, algo que era injusto com elas. E vai encontrar nas promessas do conselheiro uma promessa de redenção e de uma vida nova, uma vida melhor. Só que, claro, no momento em que chega aos ouvidos da República, que você tem um monte de despossuídos que formaram uma cidadela com milhares de pessoas e um beato, um líder santo, vamos dizer assim, na região, não que ele fosse ligado à igreja, não era ligado à igreja, mas líder santo na região, isso acende o alerta da República, que via aquilo como um levante de monarquistas. Porque, claro, já que eles não gostavam da República, na concepção, são monarquistas. E aí, nesse momento, a República vai usar de grande violência na repressão ao movimento de Canudos, tá? Então, claro, a República não vai ficar olhando. Os sertanejos, como falei, eles se organizam, né, em torno da figura do beato Antônio Conselheiro, que dizia que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? Todas aquelas palavras proféticas e tudo mais, que tinha, sim, grande apelo popular. É bom que se diga, pessoal, que esses beatos, esses monges, e aí até para fazer depois um contexto com a Guerra do Contestado aqui no sul do Brasil,
não são monges de fato, né? Não são monges da igreja. São aqueles curandeiros, benzedores que andavam pelo interior do Brasil benzendo pessoas, promovendo curas, fazendo garrafadas, poções e por aí vai. Mas eram pessoas que tinham um grande apelo popular. Então eram ouvidos pela população. E essa população miserável, né, fugindo daquela miséria, fugindo da opressão, encontrava nesses beatos uma chama de esperança. Mas essa esperança vai lhes custar caro. Né? Olha essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é o que sobrou de uma igreja, a igreja velha, lá em Canudos, tá? Toda furada de bala, tudo fura de bala, muitos, e totalmente destruída. Eles seriam massacrados, mas não foi fácil. Por quê? Foram pelo menos 4 expedições militares enviadas para aniquilar os Canudos. Só a última deu certo. As outras 3, quem venceu foram os canudenses, porque também muitos jagunços desencantados com seus coronéis se aliaram aos canudenses. Então eles tinham pessoas que sabiam lutar também, né? Tanto que daí, em uma das expedições, o governo federal, né, chegou a enviar o famoso corta-cabeças, o capitão Moreira César, que aqui no sul do Brasil, durante a Revolução Federalista, matou muita gente em Santa Catarina. Né? Então acharam que ele ia resolver. Chegou lá, logo no primeiro combate, os canudenses derrubaram ele e mataram ele a punhaladas. Quer dizer, nem o corta-cabeças sobreviveu a Canudos. Mas o fato é que depois de 4 expedições militares, pessoal, o número de canudenses mortos foram de pelo menos 20 mil, muitos dos quais que se renderam e foram degolados. Pessoal, pense, era uma república que pegava pessoas que se renderam em batalha e não as prendia ou colocava como prisioneiros de guerra, o que seja. Não, degolava elas. Quer dizer, a nossa república, como eu falei, ela nasce profundamente não só autoritária, né, mas essencialmente violenta, bastante barbárica nas ações que praticava naquele momento. Canudos é um exemplo trágico disso, tá bom? Agora, depois eu tenho o governo do senhor Campos Sales, Manuel Ferraz de Campos Sales, campineiro, lá de Campinas, São Paulo. Governo de 1898 até 1902, e é ele que instituiu a famosa política dos governadores. Foco, destaca isso, tá? Destaca importante. Política dos governadores. Como é que funcionava isso? O Campos Sales garantia total apoio às oligarquias estaduais. Elas teriam total liberdade de ação. Podiam fazer nos estados aquilo que bem entendessem, que ainda que fosse ilegal, o governo federal fingiria que não viu. Ok? Tipo, não, pode fazer o que você quiser no teu estado. O estado é teu, faz o que você quiser. Olha só a república. Desde que esses coronéis garantissem que seus senadores e seus deputados estaduais, ok, dos estados, aliás, quando chegassem lá na República, no governo federal, né, os deputados representando os estados e os senadores representando os estados, que esses deputados e senadores vindos dos estados apoiassem integralmente quem? O presidente. Ou seja, desde que as oligarquias garantissem total apoio ao presidente, ao seu governo e ao seu poder, ele garantia que as oligarquias pudessem pintar e bordar nos estados, fazer o que bem entendessem. Essa é a tal política dos governadores, ou seja, é quase uma política das oligarquias, porque realmente garante, sedimenta, né, o poder das oligarquias locais. Então, olha só, além disso, o senhor Campos Sales é o homem do funding loan. Pessoal, o Brasil, o principal produto de exportação era o café. Só que os nossos cafeicultores, profundamente irresponsáveis que eram naquela época, produziam café sem realmente observar se o mercado estrangeiro, o mercado internacional, tinha capacidade de comprar aquele café, porque tinha um limite de consumo. Então, volta e meia, o Brasil sofria com crises de superprodução, o que sempre ia ampliando a situação fiscal brasileira, que não era das melhores. E isso somava muitas dívidas. Então, um dia, para tentar sanear um pouco, o Campos Sales reuniu todas essas dívidas, ok, no chamado funding loan, e concentrou-as e entregou todas essas dívidas para a casa Rothschild, tá? Essa casa Rothschild, os Rothschild são um dos maiores banqueiros da história humana, tá? Os Rothschild. E ainda tomou mais de 10 milhões de libras esterlinas emprestadas dos Rothschild para aplicar aqui no Brasil. Ou seja, ele concentrou as dívidas brasileiras num credor, os Rothschild, e ao mesmo tempo tomou um empréstimo a mais para mover o Brasil. Ou seja, o Brasil ia se endividando. Isso no governo Campos Sales. Mas o grande destaque dele, para além do funding loan, não tenho dúvidas, é a política dos governadores, essa troca de favores. Notaram uma coisa? É uma relação de clientelismo. Né? Ó, eu te ajudo se vocês me ajudarem, dizia o Campos Sales aos governadores. Ó, eu te ajudo se vocês me ajudarem. Clientelismo, moçada, tá? E aí veio o governo de Rodrigues Alves na sequência, que vai de 1902 a 1906. Esse é o cara das reformas urbanas do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro era governado pelo prefeito Pereira Passos. E naquele momento, pessoal, estava muito forte no Brasil um discurso chamado de discurso médico-higienista. Ou seja, teremos saúde se formos higiênicos, se formos limpinhos, né? E naquele momento, a capital federal era tomada de cortiços no centro do Rio de Janeiro. Cortiços altamente insalubres, onde morava a população pobre. Só que diante do discurso médico-higienista, o Brasil queria criar o quê? Uma Belle Époque brasileira, né? O Brasil queria ser uma pequena Paris, uma pequena Londres dos trópicos. Resultado, aqueles cortiços não serviam mais. Então, essa população mais pobre é expulsa do centro do Rio de Janeiro. E não raro começa a ocupar as encostas dos morros. É o início do processo de favelização. No lugar dos cortiços que serão demolidos, inclusive o mais famoso deles, o Cabeça de Porco, né, vão ser construídos o quê? Bulevares, avenidas, cafés, passeios e jardins. Quer dizer, se você olha as fotos do Rio de Janeiro do período, pessoal, é isso aqui, ó. É verdadeiramente uma Belle Époque brasileira. Isso aqui poderia ser tranquilamente Londres, Paris, mas é só o centro do Rio de Janeiro. Aqui está o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aqui a Escola de Belas Artes, aqui no cantinho ficaria a Fundação Biblioteca Nacional, né? Região da Cinelândia, hoje no Rio de Janeiro. E olha só, é uma cena europeia, só que no tropical Rio de Janeiro. Só que, claro, com tudo isso daqui, veja, muitas pessoas foram expulsas. Então você pode imaginar, né, que a opinião pública não estava lá muito favorável ao governo Rodrigues Alves. Ou via como um traidor, ou via como alguém, né, que de certa forma ali tirou suas moradias, expulsou-os para qualquer lugar que fossem. Então, claro, a situação de tensão social no Brasil se elevava. É aí então que desse processo nós chamamos de bota abaixo. Esse bota abaixo é justamente esse momento trágico no qual então as casas dessas pessoas pobres são demolidas. Aliás, há uma obra da literatura brasileira que você certamente conhece, né? Uma obra chamada O Cortiço, de Aloísio Azevedo, que se insere muito nesse contexto, né? O cortiço, né? Mostra o que é o cortiço, locais insalubres e tudo mais. Mas era a moradia daquela gente, que agora é expulsa e não tinha um plano de reurbanização para eles. Não, eles foram expulsos ali, ó, te vira. Né? Então a situação realmente era bastante ruim naquele contexto, tá bem? E aí, claro, veio a revolta da vacina durante esse governo. Em 1904 estoura uma revolta. Por quê? Dentro do discurso médico-higienista também é preciso o quê? Tratar das enfermidades, tratar das doenças, não é isso? E aí veja, eis que então o Rodrigues Alves tenta passar um projeto de lei instituindo a vacinação obrigatória contra a varíola e é aprovado. Aliás, isso tem grande apoio, por exemplo, do sanitarista Oswaldo Cruz, ó, Fiocruz, né? Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista muito importante e que chamou para si o combate, por exemplo, contra a varíola, contra a febre amarela, contra a peste bubônica, que eram pragas que ainda afetavam a capital da República. Então tentavam sanear a cidade. Até aí parecia muito legal. O problema, pessoal, é que foi um discurso profundamente autoritário. Veio de cima para baixo, ok? Quer dizer, a população em nenhum momento foi esclarecida sobre o que era uma vacina, qual era a importância de uma vacina, como seria feita a vacinação. Simplesmente foi um discurso do Estado para o cidadão. Não houve uma campanha de conscientização sobre a importância da vacina. Veja que hoje em dia você fala de conscientização da vacina. Aqui não. Era um discurso autoritário. Ó, tem que vacinar por quê? Porque mandei. Ponto. E lembra, o povo já estava, e muito, insatisfeito com Rodrigues Alves, por conta do bota abaixo. Já estava insatisfeito com esse governo. Então, na prática, a revolta da vacina, para além de uma revolta contra a vacina, também é uma revolta social. Ou seja, a vacina obrigatória, autoritária do modo como foi colocada, era a última gota que faltava num copo transbordando de absurdos. Aí você entende o processo, perceberam? Então, olha só, porém a população, então, não foi devidamente esclarecida a respeito. Além disso, já estavam insatisfeitos após o bota abaixo. Durante o processo, destacou-se, então, a pessoa de Oswaldo Cruz, que combateu febre amarela, varíola e peste bubônica. Em homenagem a ele, você tem hoje a Fundação Oswaldo Cruz, a famosa Fiocruz, uma referência, aliás, internacional no campo da vacina e de outras questões da ordem da saúde, tá bom? Mas olha só, a população, então, não aceitava a vacina, desconfiavam. Porque naquele momento, pessoal, tá? Naquele momento tinha um negócio chamado de fake news. Ah, pois é. E aí começaram a falar que a vacina era uma forma de matar os pobres, que a vacina tinha veneno, que a vacina era estranha. Porque, claro, ninguém foi explicado sobre, tipo, o que estavam injetando em você. Eu também gosto de saber o que estão injetando em mim quando tomo vacina, né? E naquele momento não se falava. Então o pessoal começou a espalhar um monte de mentiras e um monte de
boatos sobre o que era aquele líquido que era injetado arbitrariamente nas pessoas. Some-se a isso também, pessoal, que muitos homens jamais aceitariam que, quando eles não estavam em casa, chegasse um outro homem estranho, munido de uma agulha e de uma seringa, e fosse espetar suas filhas ou sua esposa. Era inaceitável pelos códigos sociais do período. Então, somou-se uma série de fatores que acabaram causando essa insurreição no Rio de Janeiro. Pessoal, há relatos que durante 4 dias, o cheiro de pólvora literalmente tomava o ar do Rio de Janeiro. Pessoas morreram para não tomar vacina. Quer dizer, era muito louco isso, né? Quer dizer, hoje você fala o Zé Gotinha, você não vê no Zé Gotinha uma ameaça. Tipo, pô, é um símbolo, né? Um símbolo de vida, um símbolo de saúde, né? Mas aqui, por conta de uma lambança governamental que não conscientizou a população, não explicou a importância, o que seria, acabou causando essa revolta. Beleza? Aí então chegamos ao Convênio de Taubaté. Esta é uma encrenca. Lembra? Eu acabei de falar para você, por exemplo, que os nossos cafeicultores não eram lá muito responsáveis, né? Quer dizer, produzir um café, sem realmente perceber se o mercado internacional tinha ou não condições de absorver aquela produção. Então era literalmente um tropeço após o outro, uma super safra após o outro. O problema é que se eu produzo muito mais do que o mercado absorve, o preço do café faz o quê? Despenca. E de repente o preço despenca tanto que ele não custeia, por exemplo, o meu custo de produção desse café. E eu posso quebrar enquanto cafeicultor. E como a nossa economia era profundamente dependente do café naquele momento, isso é um grande risco, né? Eis que então o governo federal lavou as mãos. Não vou me meter. Mas aí alguns estados produtores vão se organizar na cidade paulista de Taubaté. Então, em 1906, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se unem na chamada Política de Valorização do Café. E aí eles tomam para si o seguinte, eles vão tomar empréstimos internacionais para literalmente fazer o seguinte, quando der uma super safra, eles vão usar esse dinheiro tomado de empréstimo tem juro, né? Para comprar o excesso de café e assim segurar e manter artificialmente um bom preço para os cafeicultores. Ou seja, pessoal, esse dinheiro não vem do nada. É emprestado de fonte externa, ok? Por Estado, que é uma coisa pública, que pertence ao país. Em última instância, quando chegar a hora de pagar essa fatura, quem é que paga? O contribuinte, o cidadão comum. Por isso que, quando foi formado essa ideia, né, dessa convênio de Taubaté, no qual os caras, muito malandramente, pegavam dinheiro externo para premiar cafeicultor irresponsável, quem realmente pagava a conta era todo o cidadão brasileiro, que não raro, não tinha nada a ver com café e nada a ver com esse absurdo aqui. Por isso que naquele período, né, quando foi feito o convênio de Taubaté, tinha uma frase, né, a respeito. A frase sobre o convênio de Taubaté é ótima. O convênio de Taubaté privatizava os lucros e socializava os prejuízos. Ou seja, os lucros eram garantidos, porque o cafeicultor irresponsável, aconteça o que acontecer, não vai ficar sem seu rico dinheirinho. Vai ser premiado pela sua responsabilidade. Enquanto que, no final, o prejuízo dessa responsabilidade vai ser rateado entre o cidadão comum brasileiro a partir dos impostos. Perceberam? Quer dizer, privatizava os lucros, porque mantinha só com os cafeicultores, e socializava os prejuízos ao transferir a responsabilidade fiscal para o cidadão desse nosso Brasil. Beleza? E aí agora, uma questãozinha Enem. Vamos lá? Olha só. A revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas, defendia-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Esse texto, o José Murilo de Carvalho, um baita historiador, na obra Os Bestializados. Aí vem aqui, ó. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava. Então, o que a ação popular questionava no contexto da revolta da vacina? A alta dos preços? Não. A política clientelista? Também não. Veja, não tinha uma pauta política, né? Não tinha uma pauta clara. Tá vendo aqui, ó? Mostrou claramente o aspecto defensivo. Estavam se defendendo apenas. Era defesa. Era uma revolta de defesa, ó. Desorganizado, fragmentado. Tá vendo? Aqui, as reformas urbanas. Também não era isso. Muito embora a gente sabe que as reformas urbanas tiveram impacto, não era isso que motivava a revolta da vacina. Não era só esse ponto. Lembra? Tem um conjunto. O arbítrio governamental, ou seja, o autoritarismo. O governo federal fala assim, vai ser assim e ponto. Ah,
Parece interessante, né? Chega um governo autoritário, quer impor um monte de coisas autoritárias, derruba a casa das pessoas para fazer bulevares, não é isso? Pega e manda vacinar, mas não explica o que é a vacina e quão importante ela é, né? E fim de papo. Interessante. Ou as práticas eleitorais? Também não. Veja que aqui é uma questão de desespero social. É defesa. Então, claro, só pode ser a letra D, contra o arbítrio, o autoritarismo, aquela decisão governamental que foi feita exclusivamente de cima para baixo, né? Num povo que já estava cansado pelo bota abaixo e de um povo que talvez se vacinaria sim, mas que, como não foi explicado, como foi uma coisa imposta, autoritária, em nenhum momento se foi falar com o cidadão, não aceitaram aquele estado de coisas. Por isso, se revoltaram. Beleza? Queridos, espero que tenha ficado claro. Que assunto bom de discutir, né? E olha quanta informação, hein? Lembra, tenta fazer uma linha do tempo, coloca isso numa linha do tempo, vai colocando os pontos principais. Isso vai te ajudar pra caramba a você se localizar na hora de inserir esses fatos. Eu sempre digo, eu vejo que vocês sabem a matéria e que vocês acertam os conteúdos. Muitas vezes vocês erram é a posição deles numa linha do tempo. Então tenta fazer elas aí, tá bom? Queridos, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!